Malaquias, a história do último profeta do Antigo Testamento. Imagine viver em uma época onde o templo já havia sido reconstruído. As ofertas haviam voltado a ser apresentadas. O povo estava novamente em sua terra, mas o coração deles estava distante de Deus. Esse é o cenário da história de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, o mensageiro que se levantou para confrontar a apatia espiritual, denunciar a corrupção religiosa e anunciar a esperança do Messias. Sua mensagem foi a última voz profética antes de 400 anos de silêncio que antecederiam a chegada de João Batista e de Jesus Cristo. Hoje, você vai mergulhar nessa narrativa poderosa e entender por que Malaquias não foi apenas um pregador do passado, mas um porta-voz de uma mensagem eterna. Malaquias viveu depois do exílio na Babilônia. Israel havia passado 70 anos longe de sua terra, e quando retornou, sob liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, começou a reconstruir o templo e reorganizar a vida religiosa. Porém, passados alguns anos, o fervor espiritual desapareceu. O povo voltou à rotina. Os sacerdotes se acomodaram e a fé se tornou superficial. Eles ofereciam sacrifícios, mas de qualquer maneira. Eles cumpriam rituais, mas sem reverência. Muitos já não viam sentido em servir a Deus. Havia prosperidade em alguns momentos, mas também frustração, e isso gerava dúvidas. Vale a pena ser fiel? Nesse clima de desânimo e incredulidade, Deus levantou Malaquias. Seu nome significa meu mensageiro, e ele trouxe palavras diretas, divididas em diálogos entre Deus e o povo. Malaquias usou um estilo marcante. Deus afirmava algo, e o povo respondia com perguntas cheias de incredulidade. Esse recurso revelava o coração endurecido de Israel. A primeira mensagem é uma declaração profunda. Eu vos tenho amado. Mas o povo questionava. Em que nos tens amado? Eles já não reconheciam a fidelidade de Deus. O Senhor relembrou que havia escolhido Jacó e não Esaú, preservando Israel e cumprindo suas promessas. Mesmo quando o povo duvidava, o amor de Deus permanecia firme. Em seguida, o profeta atacou a negligência dos sacerdotes. Eles ofereciam no altar animais cegos, mancos e doentes. Faziam isso como se fosse algo sem importância, esquecendo que estavam diante do Rei dos Reis. Através de Malaquias, Deus disse: melhor seria fechar as portas do templo do que oferecer esse fogo inútil em meu altar. Era um alerta grave. A adoração sem sinceridade era pior do que nenhuma adoração. Os sacerdotes haviam se tornado exemplos de descuido, e Deus exigia reverência, pureza e temor. Outra denúncia de Malaquias foi sobre os relacionamentos. Muitos homens de Israel estavam abandonando suas esposas para se casar com mulheres estrangeiras, trazendo práticas idólatras para dentro do povo. O profeta anunciou uma das declarações mais fortes das Escrituras. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Isso não era apenas sobre a separação em si, mas sobre a quebra da aliança, a dureza do coração e a destruição da família. O casamento para Deus era sagrado e deveria refletir a fidelidade divina. Ao desonrar suas esposas, o povo desonrava a Deus. Malaquias também confrontou a infidelidade financeira. O povo havia deixado de entregar os dízimos e as ofertas, enfraquecendo o sustento do templo e dos levitas. Deus declarou: vocês estão me roubando. Era uma acusação séria, mas junto dela veio uma promessa extraordinária. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção sem medida. Esse texto não falava apenas de finanças, mas de confiança. O dízimo era símbolo de reconhecimento. Tudo pertence a Deus, e Ele cuida dos seus. Outro problema denunciado era a murmuração contra a justiça de Deus. O povo dizia: onde está o Deus do juízo? Servir a Ele é inútil, porque os maus prosperam. Mas Malaquias trouxe a resposta. O Senhor viria como juiz. Ele enviaria seu mensageiro para preparar o caminho, e depois o próprio Senhor entraria em seu templo. Ele seria como fogo purificador, refinando os levitas para que oferecessem sacrifícios aceitáveis.
Essa profecia apontava claramente para João Batista, o mensageiro, e para Cristo, o Senhor que purifica e julga. O livro de Malaquias também destaca a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Havia um grupo de fiéis que temia ao Senhor e falava entre si. Deus disse que eles seriam seu tesouro particular no dia do juízo. Enquanto os arrogantes seriam como palha queimada, os justos brilhariam como o sol da justiça, trazendo cura e esperança. Essa imagem do sol da justiça aponta para a vinda do Messias, que traria salvação e restauração. A mensagem final de Malaquias é solene. Ele recorda o povo da lei dada a Moisés no Sinai e anuncia: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia ficou como uma promessa aberta, que se cumpriu séculos depois em João Batista, que veio no espírito e poder de Elias. Ele preparou o caminho para Jesus, chamando o povo ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Depois da voz de Malaquias, o céu se calou. Foram 400 anos de silêncio, sem profetas, sem novas revelações. Nesse período, o povo viveu sob o domínio persa, depois grego e, por fim, romano. A esperança do Messias permanecia viva, alimentada pelas palavras dos profetas. E quando João Batista apareceu no deserto, a profecia de Malaquias ecoou com força. O mensageiro havia chegado e o Senhor estava prestes a manifestar-se. A história de Malaquias nos ensina muito. Ele não foi lembrado por milagres espetaculares, nem por enfrentar reis cruéis, mas por sua palavra clara, direta e transformadora. Ele expôs o pecado, confrontou a indiferença e apontou para a esperança. Sua mensagem mostra que Deus não se agrada de uma religiosidade de fachada, mas deseja corações sinceros. Mostra também que, mesmo quando parece que o mal prospera, o juízo de Deus é certo, e Ele conhece aqueles que são fiéis. Hoje, sua mensagem continua atual. Quantas vezes transformamos a fé em rotina? Quantas vezes oferecemos a Deus o que sobra, e não o melhor de nós? Quantas vezes pensamos que servir ao Senhor é inútil? Malaquias responde a essas perguntas, lembrando que Deus não muda, que Ele é fiel, e que seu amor permanece mesmo quando o povo é infiel. O último profeta do Antigo Testamento encerra sua missão com duas chaves: lembrar da lei e esperar pelo Messias. Esses dois pontos resumem a caminhada de Israel e apontam para o futuro em Cristo. Malaquias fechou a antiga aliança e abriu as portas para a nova. Sua história é curta em capítulos, mas longa em impacto. Ele nos desafia a viver com integridade, a valorizar o que é sagrado, a honrar nossos relacionamentos, a confiar em Deus em todas as áreas e a esperar com esperança a justiça do Senhor. Malaquias foi a última voz profética antes do silêncio, mas sua mensagem continua ecoando até hoje, chamando gerações inteiras ao arrependimento e à fidelidade.